Olá, irmãs e irmãos, estamos aqui para mais uma aula da nossa escola dominical. Hoje nós vamos para a aula de número 12, estamos fechando a revista Vivendo a Fé, que vem tratando do tema Corrupção e Juízo, é um comentário pastoral dos livros de Abacuque e Obadias, preparado pelo reverendo Giovanni Campagnosi. A aula de número 12, que tem como tema Redenção e Juízo, como já falei, é a aula que está encerrando essa série. Vamos fazer um pequeno resumo de todas as aulas anteriores, não é bem uma revisão, mas são um resumo, e ver a resposta de Deus para o clamor de Abacuque e Obadias. E vamos fazer um paralelo com o que nós vivemos hoje em nossos dias. Nós temos o texto básico em Abacuque 2,4 e Obadias 1,15. Em Abacuque a mensagem é esta: os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. O Senhor Deus diz: está chegando o dia em que vou julgar todas as nações. Aí vocês, edomitas, pagarão pelas suas maldades. Aquilo que vocês fizeram com os outros será feito com vocês. Está em Obadias 1,15. O nosso texto central é: por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo. A justiça é torcida. Vimos lá no início de Obadias, no livro 1, no capítulo 1, versículo 4. Temos as leituras bíblicas aqui recomendadas pelo autor desta lição para a semana. Eu recomendo aos irmãos que leiam esses textos, se preferirem, pausem o vídeo e depois retomem, porque esses textos têm tudo a ver com a lição, com a nossa aula, e são muito enriquecedores. Nós temos aí em Romanos 3, 21 a 31, o texto que fala a salvação por meio da fé. Em Mateus 22, 15 a 22, a resposta de Jesus para a pergunta dos fariseus sobre impostos. No Salmo 1, a verdadeira felicidade. Tem um texto que diz: felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus. Nós temos em Romanos 5, de 1 a 11, um texto que fala das pessoas que são aceitas por Deus. Na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo de 11 a 17, ele fala da conduta do cristão. Fala que nós cristãos somos estrangeiros de passagem por este mundo e que devemos evitar paixões carnais que estão sempre em constantes guerras com a alma. No Salmo 14, fala do tema corrupção e salvação, um tema que vai ser muito falado aqui na nossa aula. E no primeiro livro de Reis, de 3, 16 a 28, fala do julgamento que Salomão teve que fazer. É um julgamento difícil, que era de duas mulheres que estavam disputando uma criança. As duas diziam ser mãe da criança e não tinha nenhum testemunho. Então, é um texto muito enriquecedor, muito importante que lemos. Vamos seguir. Então, introdução. Misericórdia e juízo. Nós vamos falar aqui. Além disso, solidariedade e redenção. E como são as ações de Deus nos textos proféticos. Vamos avaliar como a corrupção dos nossos dias pode ser encarada sob a visão dos profetas. Misericórdia e juízo. Mas o que é misericórdia? Vamos pensar aqui. Recorrendo aos dicionários aí, misericórdia é um sentimento de pesar, desperta infelicidade, que desperta sobre a infelicidade de outrem, piedade, compaixão. Juízo é ação de julgar, faculdade intelectual de julgar, entender, avaliar e comparar e tirar conclusões.
Mas para Deus, vamos ver o que significa para Deus. Nós vemos que no texto de Abacuque, o profeta apresenta clamor que a misericórdia de Deus é requisitada. Fala da corrupção do seu povo, da estrutura governamental e religiosa de Judá. Então, qual a resposta de Deus para Abacuque? Então, quando a gente está sofrendo, a gente está passando por situações difíceis, e quando a gente pede a Deus, a gente pensa numa resposta, uma coisa sutil que venha só para resolver os nossos problemas e parou aí. Mas vamos ver o que acontece qual é a resposta que Deus dá para Abacuque. A resposta vem com a notícia que o país vai ser invadido. Se aproxima o invasor. E aí, a notícia da invasão dos caldeus, e como que esse povo guerreia, Abacuque fica apavorado, fica alarmado. Porque o que acontece? Além todo aquele problema que o povo já vem sofrendo, agora vai se agravar. O que já era ruim, tende a piorar naquele momento, né? Porque agora vem a corrupção do povo, do invasor, o povo vai destruir o seu país. Então vai aumentar o sofrimento. Além do sofrimento do povo mais humilde, o sofrimento vai ser geral agora. E aí ele volta a clamar a Deus com todas as suas forças. Onde está a misericórdia de Deus? Então, mais uma vez, a gente quando pensa, na misericórdia de Deus, a gente pensa numa resposta sutil que vem sempre para resolver os nossos problemas. Mas, como tudo na vida, sempre trouxe para o nosso Deus, o remédio, ele cura, mas ele também prejudica o corpo. Para ele sarar a doença, ele tem que atacar outras partes do corpo também. E é tudo dessa forma. Então, a justiça de Deus funciona assim também. No exercício da justiça, uma das partes da misericórdia está em executar a justiça. E a justiça, ela não é indolor. A justiça vem dolorosa. E ela atinge não só quem errou, às vezes atinge quem já está sofrendo também. Mas aí o que Abacuque fala? Como que Abacuque reage? Diante do cenário de destruição que ele descreveu, e com a sentença de confiança, o sustento e direção, ele mantém a confiança em Deus, o sustento e direção de Deus. Ele deposita toda a sua confiança em Deus, a salvação, mesmo sabendo que o povo vai sofrer, que a mão de Deus vai pesar fortemente sobre o povo, ele sabe que é de lá, é daí que vem a salvação, vem a solução desse problema. É nisso que nós temos que apostar. Nós temos que jogar toda a nossa confiança em Deus, na resolução dos nossos problemas do dia a dia, para mantermos firmes na nossa fé, na nossa posição de cristão. Aí nós vemos o caso lá de Obadias. Qual é o cenário que aconteceu lá com Obadias? E é muito semelhante ao que aconteceu da visão do que aconteceu com Abacuque. Abacuque, o povo estava sofrendo com injustiça, o povo estava sendo maltratado pela estrutura de governo, pela estrutura religiosa. Então ele clamou a Deus pedindo justiça. A resposta de Deus veio com a notícia da invasão. O país Judá ia ser invadido pelos caldeus, aquele povo terrível lá, toda força, um povo cruel, soldados cruel. Então eles iam destruir o país. Agora, no livro de Obadias, a situação não é muito diferente, é muito parecida. O que ocorre com a visão de Obadias? O livro de Obadias, embora na Bíblia ele venha antes
do livro de Abacuque, ele trata de uma situação posterior. Por exemplo, Abacuque fala do que estava acontecendo em Judá e clamou a Deus, e a resposta de Deus veio com a invasão do povo caldeu. Abacuque fala de uma situação posterior à invasão. Desculpa, Abadias não. Obadias fala de uma situação posterior à invasão de Judá. O que acontece? Judá foi destruído pelos caldeus. E aí o que aconteceu? Os edomitas, o povo lá da cidade, da nação Edom, do reino de Edom, eles aproveitaram essa situação frágil dos judeus, do povo de Judá, e vieram saquear o país. Então, houve situação que eles foram aliados, mas nesse momento eles passaram a saquear. E aí é que despertou o clamor de Obadias, pedindo justiça por esta situação. Esse texto já foi muito explicado nas aulas anteriores, eu só estou repassando. Vamos lá. Aqui fala de solidariedade e redenção. A falta de solidariedade do povo de Edom, e Obadias clama a Deus pedindo redenção. O que é solidariedade? Vamos ver aqui o texto, trazendo aqui para a nossa língua portuguesa. Solidariedade é a qualidade de ser solidário, de quem está disposto a ajudar, acompanhar ou defender outra pessoa numa dada circunstância. A solidariedade não é apenas, entendo que não é apenas para quem está com problemas. Quando a gente aceita o convite de alguém para ir a uma festa, nós estamos sendo solidários com ele, né? Nesses casos, é muito fácil de praticar a solidariedade. Agora, difícil mesmo é quando a gente ser solidário com alguém que está sendo oprimido. Então, e redenção? Redenção é o efeito de redimir, ato de se redimir, salvação, reparar erro, retratar. Então, aqui no nosso caso, Obadias estava pedindo a Deus que houvesse uma retratação sobre o povo de Edom, sobre os edomitas. O que é solidariedade e redenção de Deus? O cenário de Obadias, como a gente já falou, não é diferente de Abacuque, pois, depois de Judá já havia sido castigada pela invasão dos caldeus, que foi o castigo prometido por Deus. Aí os edomitas aproveitaram para saquear e aterrorizar o povo de Deus. O povo remanescente, o que sobrou. Aí o questionamento de Obadias é de quem se indigna com a atuação de quem antes os ajudava. Os edomitas, outrora, foram aliados do povo de Judá. Então, nessa situação que as pessoas estavam destruído, o país estava destruído, estava fraco, sem força, provavelmente grande parte dos homens tinham morrido, outros foram levados, então, aproveitaram para saquear o que restou. Essa é uma situação muito diferente do que nós vivemos hoje. Vamos trazer um pouquinho para nossos dias. O que é solidariedade? O que é redenção? Trazendo para nossos dias. O que acontece? Hoje nós estamos passando por uma situação terrível. Eu entendo que solidariedade é exatamente o contrário de corrupção. O que é corromper? No nosso caso aqui, nós vemos os recursos que são destinados para toda a sociedade, para resolver os problemas da sociedade. Esses recursos acabam sendo desviados. Nós ouvimos todos os dias nos noticiários, nos jornais, ouvimos nos meios de comunicação e lemos nos jornais essas notícias. Coisas muito tristes. Então, as autoridades, alguém que tem poder, que tem alguma margem, poder de ação, acabam
fazendo isso, desviam o dinheiro. Isto é a corrupção, ao contrário de ser solidário. Então, cada um pensando em si próprio. Agora nós estamos passando por esse problema de pandemia, que está morrendo muita gente. E vemos todos as notícias de desvio de recursos destinados para a saúde. Então, as pessoas estão morrendo. E muitos de pessoas, dos que fazem parte das autoridades, os que estão no poder, aproveitam para desviar os recursos para benefícios próprios, deixando que as pessoas continuem morrendo por falta de leitos hospitalares e remédios e outras coisas. Isso são coisas que já vem acontecendo de muito. E cada dia que passa, a gente percebe que está acentuando cada vez mais. Nada se caminha para uma solução. Então, isso é corrupção, eu entendo como algo contrário, é o inverso de solidariedade. Então, aqui no cenário de Obadias, ele clamou a Deus pedindo uma redenção, ou seja, que Deus castigasse aquele povo de Edom que não teve solidariedade para com eles. Então, a falta de solidariedade do povo de Edom deixou Obadias escandalizado e o fez clamar pela mão redentora de Deus. E como que veio a redenção de Deus? A redenção de Deus é apresentada como a concretização do dia de Javé, ou seja, o dia da justiça de Deus. No entanto, a redenção de Deus não vem para resolver um conflito, ou no caso aí, resolver aquele conflito de Edom. Pelo texto aqui que nós vimos, mas a redenção vem para reunir aqueles que são seus e executar o juízo sobre todos os opressores. E corrupção, vamos falar da nossa corrupção para hoje? Aqui, como eu já havia falado antes, vivemos tempos em que a corrupção está nos noticiários diariamente. Eu já falei. E que a corrupção não tem, digamos assim, uma ideologia, não tem um partido. A corrupção está no mundo desde que a humanidade optou por comer, o fruto do conhecimento do bem e do mal. Cristãos precisam começar a viver de modo digno suas vocações. Cristãos que fazem a diferença numa sociedade que nos oferece a corrupção como saída fácil para tudo. O que é correto perante a lei e perante Cristo é o que deve ser vivido. Então, como os cristãos podem fazer diferença? Então, é mais fácil, imensamente mais fácil, ser convencido a ficar ao lado dos que praticam corrupção. É seguir firme, seguindo os princípios cristãos, é um grande desafio. E esse desafio precisa ser encarado por nós cristãos. Esse é o diferencial de ser cristão, que não é fácil. Abacuque e Obadias viveram dias de destruição e desolação. Todo mundo quer ter vantagens, todo mundo quer sair ganhando. Falta solidariedade, misericórdia entre os irmãos. Necessitamos de justiça e redenção. Nossa fé é para ser vivida diariamente em contato com os que vivem a fé com Deus. Ou melhor, em contato
com os que não vivem a fé com Deus. Nós temos que mostrar essa diferença. Sabemos que a plena redenção só vem em Cristo. Eu gostaria de compartilhar uma lenda que eu ouvi quando eu era ainda adolescente, de um juiz de direito que foi fazer uma palestra na minha pequena cidade. Eu estava no colégio naquela época, e o bom das coisas que a gente ouve quando é jovem é que a gente costuma não esquecer. Então, é uma lenda muito conhecida, que trata de uma situação que uma floresta estava pegando fogo. E enquanto a grande maioria dos animais fugiam desesperadamente do incêndio, o Ben-TV voava até um lago, se molhava e vinha e sacudia as asas sobre o fogo. O elefante, ao ver aquela situação, chamou a atenção do Ben-TV e falou: você não consegue perceber que você não vai apagar esse fogo dessa forma? Por que você não faz igual a todos os outros animais? Foge desse incêndio. E aí o Ben-TV respondeu: realmente eu sei que não vou conseguir apagar o incêndio, mas eu estou fazendo a minha parte. Se todos os animais, inclusive você, elefante, com toda essa força que você tem, essa tromba enorme, usasse do que você tem de melhor para fazer algo, possivelmente conseguiríamos conter o incêndio. Mas eu vou fazer a minha parte. E é o que nós cristãos precisamos fazer. Nós vamos resolver o problema da corrupção no Brasil e no mundo? Certamente não. Mas é importante que cada um de nós façamos a nossa parte, a nossa diferença. A Bíblia diz que o cristão, ele precisa ser a luz do mundo e o sal da terra. E para isso é que nós precisamos nos mantermos firmes, precisamos ser persistentes. Nós precisamos ter a visão daquele Ben-TV. Não vamos salvar o mundo, mas não podemos nos aliar com os que praticam a corrupção. Esta é a mensagem que eu tinha aqui, irmãos. Eu agradeço aí pela oportunidade de estar aqui mais uma vez com vocês. Torço para que essa crise encerre logo, que nós possamos voltar a nos encontrar no templo, na capela, possamos nos abraçar. E, enquanto isso, vamos orar a Deus e pedir para que Deus esteja conosco todos os momentos, nos mantenham firmes na fé, na persistência, sendo solidários uns com os outros. Vamos observar os irmãos mais necessitados, muita gente desempregada, e os irmãos que tiverem conhecimento, que passem para o conhecimento da igreja, para que nós, os outros irmãos, possamos fazer algo. De certa forma, possamos ser solidários e cumprir o papel, o verdadeiro papel do cristão. Um grande abraço a todos, que Deus fique com todos, cuidem-se e que Deus abençoe a todos. Até a próxima. Tudo
suas mãos.